Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? Desejo à igreja um sábado muito feliz e abençoado. Expresso aqui a minha gratidão pelo convite e o privilégio de estar entre vocês ao longo dessa semana. É a primeira vez que venho uma missão aqui na Europa. Deus tem me dado o privilégio de viajar todo o meu país, o Brasil, desde o sul ao norte do país, fazendo programações semelhantes a estas, já há algum tempo, como o Rubem acabou de mencionar, há cerca de 3 anos. Mas é a primeira vez que viemos aqui à Europa. Estivemos um final de semana na Inglaterra, também o final de semana anterior na igreja de Almada, e nessa semana estaremos juntos aqui em vossa igreja. Eu quero de antemão fazer assim um convite muito especial para que você participe dessa semana de oração, porque eu acredito que em nome de Jesus Deus tem bênçãos especiais para essa igreja. E eu acredito nisso porque de forma assim especial, sempre que eu viajo para uma missão como essa, há um grupo de amigos, um grupo de pastores, um grupo de anciãos com quem eu mantenho contato frequente pedindo oração. E há pelo menos umas 100, 150 pessoas orando especialmente pela igreja de Espinho e pela vida de cada um de vocês durante essa semana. E eu tenho visto, Deus tem me dado o privilégio de ver assim maravilhas sendo operadas, mudanças, transformações ao longo desse trabalho. E a minha intenção aqui é, junto com vocês, inclusive na minha vida, buscar do Senhor um reavivamento e uma reforma com essa programação. Serei, junto com a minha esposa, membro da igreja de Espinho durante esses dias, e o meu pastor será o vosso pastor também, enquanto estivermos aqui. E que Deus nos abençoe poderosamente, que seja uma bênção para todos nós, e eu quero que vocês assumam um compromisso comigo durante esses dias. Eu, como um pregador, eu reconheço as minhas limitações, e por isso eu preciso que, em nome de Jesus, vocês orem por mim durante essa semana. Isso não em benefício próprio, embora eu serei beneficiado com vossas orações, mas vocês estão aqui para buscar aquilo que eu não tenho para lhes oferecer. E por isso, quando vocês orarem por mim, é para que Deus me use, para que haja crescimento espiritual na vida de cada um de vocês. Por isso, orem, queridos. Não se esqueçam de apresentar a minha vida diante de Deus durante essa semana, a vida da minha esposa e essa igreja também. E antes da gente começar, eu queria assim fazer apenas um breve resumo dos assuntos que veremos. Nessa manhã, o nosso tema será identidade em risco. Esse será o assunto dessa manhã. A programação se chama Identidade Cristã e os seus desafios na pós-modernidade. Amanhã, à noite, o assunto será identidade. Por que é tão importante? Então nós vamos praticamente dar sequência do assunto dessa manhã, explicando sob uma perspectiva um pouco mais acadêmica e histórica a importância da tradição e da identidade para a manutenção de qualquer grupo social ou, no nosso caso, religioso. Então amanhã nós vamos mostrar a importância da manutenção da tradição e da identidade dentro da igreja. O tema de segunda, eu diria para você que se você precisa faltar algum dia, que você não falte segunda de forma alguma, porque o tema será princípios e cultura. E no meu ponto de vista, um dos assuntos assim mais polêmicos e um dos grandes desafios que temos hoje é justamente compreender os limites até onde podemos ir ou não nessa relação hostil entre os princípios bíblicos e a cultura contemporânea do século XXI. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Terça-feira é outro tema que assim não dá para perder, porque de toda a semana no meu ponto de vista, um dos assuntos mais importantes. O tema se chama Salve Sua Família. Eu acredito que de todas as instituições criadas por Deus, não existe nenhuma que esteja assim perdendo a sua identidade
tão drasticamente como a família. Então nós vamos falar sobre machismo, sobre feminismo, ideologia de gênero, a influência da tecnologia na educação das crianças, relacionamento de homem e mulher e por aí vai. Um assunto muito importante. O tema de quarta-feira se chama Igreja, modo de usar. Eu acho que o tema por si só já nos ajuda a entender sobre o que falaremos nesse dia. A partir de quinta-feira, nossa semana vai dar um giro de 180 graus. O tema será Armagedon, a Terceira Guerra Universal. A partir dali, nós vamos começar a compreender qual é a identidade profética do povo de Deus nos últimos dias. Ah, mas o que tem a ver o Armagedon com a identidade cristã? Tudo a ver. E é um assunto que também não dá para perder. Na sexta-feira, o que fazes aqui, Elias? É uma pergunta que você vai compreender ao longo do tema. E no sábado, o nosso último assunto será a verdade presente. E nós vamos explicar o que tem a ver esse tema com a missão e a identidade da igreja. Portanto, queridos, a semana demanda um esforço um pouco maior. Talvez sairemos daqui um pouquinho mais tarde do que é de costume, mas como já disse, creio eu que o Senhor tem bênçãos especiais para essa semana. Amém? Portanto, sem mais delongas, feche os seus olhos, antes de abrirmos a palavra do Senhor, façamos mais uma breve oração. Bondoso Pai, querido Deus, os nossos corações se enchem de alegria, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, buscando a Tua palavra, buscando as orientações do Teu Espírito para a nossa vida e buscando, acima de tudo, Senhor, transformação na vida de cada um de nós. O nosso mundo hoje é um mundo onde informações são oferecidas a todo momento. Nós vivemos no século, na era da informação. Mas o nosso propósito especial aqui nessa igreja não é sairmos daqui mais com uma quantidade de conhecimento, porque o conhecimento ele só tem utilidade se ele molda a vida de cada um de nós. E é por isso que eu peço, Senhor, que a minha vida aqui nesse momento seja um vaso em Tuas mãos, para que os conhecimentos transmitidos sejam mesclados com o poder transformador e regenerador do Espírito Santo. Senhor, a minha oração é para que atrás desse púlpito a minha vida esteja simbolicamente escondida atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus, para que ao terminar essa mensagem, Senhor, eu não saia daqui recebendo elogios, um tapinha nas costas, que não seja a erudição ou a oratória do mensageiro a despertar o interesse da Tua igreja nessa manhã, mas que nos púlpitos dessa igreja, que Jesus Cristo e a este crucificado seja o objetivo central da mensagem dessa manhã. Que o Senhor seja honrado e glorificado, e que o Senhor retire dos nossos pés as sandálias da tradição, as sandálias do preconceito e calce a nossa vida com a humildade e com o coração aberto para recebermos a mensagem do Senhor. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. João, capítulo 8, versos 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de comentar acerca do texto que acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar 3 frases com vocês que estão assim profundamente relacionadas com o texto. A primeira delas de Martinho Lutero, onde ele teria dito: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço.
A segunda de Andrews, o primeiro missionário da igreja adventista enviado ao exterior: eu trocaria 1000 erros por uma verdade. E a terceira de George Orwell, escritor de um clássico da literatura ocidental, que é o livro A Revolução dos Bichos, e um ensaísta político: numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. As 3 frases que acabamos de ler, juntamente com o texto do Evangelho de João, têm algo em comum. E o que há de comum entre elas é justamente a verdade. Nas 3 frases e no texto de João, nós concluímos que a verdade é algo de extrema importância, é algo valioso, é algo valoroso, caríssimo para muitos seres humanos aqui na Terra. E dentre todos os seres humanos que já habitaram o nosso mundo, certamente aquele que mais valorizou a verdade, que acima de ser um homem era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou durante os seus 33 anos de vida e os 3 anos e meio de ministério, que não havia nada mais importante para ele do que a verdade. Ao longo da sua vida, Jesus demonstrou que a verdade era extremamente valiosa, tão valiosa que ele deu a sua vida por ela. E no texto do Evangelho de João, demonstrando o valor da verdade, Jesus Cristo ainda diz que a verdade é tão importante que é a única coisa capaz de libertar os seres humanos. E esse texto, acima de valorizar a verdade, apresenta uma outra verdade que talvez não seja assim tão agradável de se ouvir, mas a verdade de que os seres humanos são escravos. E muito provavelmente aqui nessa manhã eu esteja me dirigindo a um público de escravos. Escravos das suas paixões, escravos do apetite, escravos dos seus sentimentos, ou mesmo das suas emoções. E alguns talvez escravos daquela escravidão que no meu ponto de vista é a pior de todas as escravidões que existem, a escravidão da ignorância. E se nós pudéssemos resumir em apenas uma única palavra, Jesus diz que todos nós somos escravos do pecado. E a única forma de sermos libertos da escravidão do pecado é através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto a ignorância escraviza, a verdade liberta os seres humanos da escravidão. Sabendo disso, e entendendo a valorização que Jesus deu à verdade e dá à verdade, e compreendendo ainda que na vida de Jesus a verdade tinha muito mais valor do que a de qualquer outra pessoa, porque ele não apenas pregava a verdade, mas ele vivia a verdade, porque Jesus é a própria verdade encarnada. Justamente por viver a verdade e pregar a verdade ao longo de 33 anos, em uma época revolucionária, o Senhor Jesus Cristo sofreu por defender e viver a verdade. Durante 400 anos, o que em teologia chama-se período intertestamentário, a igreja judaica, que ao longo de 4.000 anos esperou a verdade e pregou a verdade nas suas sinagogas e no templo judaico, quando a verdade encarnou, eles a rejeitaram. E rejeitaram porque durante os 400 anos do período intertestamentário, a filosofia, a educação e a cultura grega mudaram profundamente nas suas bases o estilo de vida judaico. Os judeus esperavam agora um Messias que se assentasse em um cavalo de raça, marchasse à frente dos exércitos de Judá e libertasse literalmente os judeus do jugo político do Império Romano. Eles mudaram completamente a visão de mundo que foi ensinada por eles ao longo de 4.000 anos, desde a queda de Adão e Eva até a vinda do Senhor Jesus. E agora então, os judeus não estavam preparados para ouvir dizer que a verdade, por exemplo, seria criada em uma cidade pobre, miserável e desprezada como era Nazaré da Galileia.
Um dos discípulos de Jesus chegou ao ponto de questionar Filipe, dizendo: mas Filipe, acaso algo de bom pode vir de Nazaré? Eles não esperavam que a verdade fosse viver em uma cidade tão desprezível como era Nazaré. Além disso, os judeus não esperavam que a verdade nascesse e fosse criada em uma família pobre, simples, como era a família de José e Maria. Talvez os judeus aguardassem que o Messias nascesse em uma família nobre de Jerusalém, uma família conhecida da Judéia, uma família sacerdotal e de prestígio entre a comunidade judaica. Mas quando o Messias nasceu em uma família pobre, tão pobre que eles não tinham dinheiro sequer para comprar um cordeiro para oferecer no templo em gratidão a Deus ao apresentar Jesus naquele dia, eles ofereceram apenas uma rola ou um pombinho, não sei como vocês chamam aqui em Portugal. Os judeus não estavam preparados também para ouvir dizer que a verdade caminharia descalço, com os pés empolvorados, andando com pessoas marginalizadas, leprosos, prostitutas, cobradores de impostos, homens desprezados daquela época. E finalmente, os judeus não estavam preparados para ouvir dizer que a verdade seria pendurada no madeiro, onde só as piores espécies, os homens mais inescrupulosos daquela época morriam dessa maneira. O apóstolo Paulo, falando sobre a revolução que era pregar a verdade e viver a verdade na época de Jesus Cristo, disse assim: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em resumo, queridos, viver a verdade e pregar a verdade há 2000 anos atrás, na época do Senhor Jesus Cristo, era algo escandaloso e revolucionário. E quando eu preparava esse tema, a pergunta que me fiz foi a seguinte: e se esse mesmo Jesus, com os mesmos valores, a mesma ética e os mesmos princípios que viveu há 2000 anos atrás viesse hoje, o que será que aconteceria? E então, eu me deparei com as conclusões de um estudioso da Universidade de Oxford, chamado Timothy Ash. Esse homem é um erudito e especialista em estudos europeus e, baseado em suas concepções dos valores modernos da sociedade europeia contemporânea, ele diz assim, que se viesse hoje, Jesus Cristo seria considerado um extremista. Possivelmente esse homem seja ateu, mas ele conclui que pelo perfil da nossa sociedade atual, pelas regras do pluralismo, do multiculturalismo e do que costumeiramente se chama do politicamente correto, Jesus inclusive seria proibido de falar nas universidades, porque ele seria considerado um homem extremista ou, usando um termo mais contemporâneo, um fundamentalista religioso. Um autor brasileiro, talvez alguns de vocês conheçam, chamado Augusto Cury. Esse homem é um dos psiquiatras mais conceituados do nosso país e também um dos mais conhecidos no mundo. Tem vários livros publicados, entre os quais está essa série de livros chamada A Análise da Inteligência de Cristo. Abrindo um pequeno parênteses, o Augusto Cury era ateu. E após estudar as mentes mais brilhantes da cultura mundial, como Freud, Platão, Confúcio e etc., ele decidiu estudar a mente de Jesus. E ao estudar a mente de Cristo, ele chegou à conclusão de que era impossível um ser humano comum agir como Jesus agia. E então esse homem se converteu, se tornando um crente em Deus e abandonando o ateísmo. Porque ele concluiu que somente um Deus teria a capacidade de agir da forma como o Senhor Jesus agia. E então, no livro O Mestre dos Mestres, ele chegou à seguinte conclusão: se Cristo viesse hoje, ele escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, da psicologia, da política e da medicina. E aí ele cita, eu vou aqui apresentar apenas um dos casos que ele apresenta no livro. Imagine agora Jesus em um congresso de psicólogos.
Os psicólogos discursando sobre dilemas que fazem parte da nossa sociedade atual, como síndrome do pânico, suicídio, esquizofrenia, depressão e etc. E a única conclusão que esses homens chegam é que para a cura das pessoas, elas precisam dos tratamentos convencionais, alopáticos, os remédios, medicamentos normais. E então, Jesus assume a tribuna, e agora ele tem a oportunidade de falar perante todos os congressistas, dizendo assim: olha, não se preocupem com o dia de amanhã, busque a cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí eu te pergunto, se essa fosse a solução proposta por Jesus hoje, como ele seria recebido nesse congresso de psicólogos? Eu acredito que crucificado não, mas possivelmente internado em um hospital psiquiátrico, amarrado em uma camisa de força, diagnosticado como um homem esquizofrênico, perigoso para ser deixado à solta na sociedade, provavelmente Jesus Cristo o seria. Onde eu quero chegar com isso? Todas as pessoas que hoje, nos dias em que você está vivendo, dia 21 de setembro do ano de 2019, no século 21, aqui na Europa e ao redor do mundo inteiro, todas as pessoas hoje que acreditam em verdades absolutas, que acreditam em um Deus que conduz todas as coisas que acontecem nesse mundo em metanarrativas, todas as pessoas que acreditam nisso são consideradas fundamentalistas. E então, eu quero me aprofundar um pouquinho nesse conceito com vocês, para chegarmos onde nos interessa. Em conclusão, nessa primeira parte do tema, todos os que acreditam em verdades absolutas são considerados fundamentalistas ou extremistas. Lá no Brasil, uma revista de grande circulação, chamada Super Interessante, há alguns anos fez uma matéria sobre o fundamentalismo. E respondendo à pergunta, o que é fundamentalismo, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: é o termo usado para se referir à crença na interpretação literal dos livros sagrados. Fundamentalistas são encontrados entre religiosos diversos e pregam que os dogmas dos seus livros sagrados sejam seguidos à risca. Portanto, nós como cristãos, se acreditamos que os dogmas, as doutrinas, os princípios da Bíblia devem ser lidos, interpretados e vividos de maneira literal, segundo as conclusões desses estudiosos, são fundamentalistas. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso, entrando em uma acadêmica que possivelmente hoje seja a maior influenciadora na área de fundamentalismo religioso. Essa mulher, por exemplo, escreveu um livro que se chama Em Nome de Deus, o fundamentalismo no islamismo, no cristianismo e no judaísmo. Na verdade, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E na página 9, ela nos apresenta as suas conclusões de quem são os fundamentalistas religiosos, dizendo assim: os fundamentalistas são aqueles que não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiros que trabalham em uma clínica de aborto, assassinar os seus presidentes e até derrubar um governo forte. Pergunto, segundo as características que vemos aí, que grupo religioso, e presta atenção, da sua ala mais radical, se enquadra no perfil dos fundamentalistas que ela apresenta nesse parágrafo? Que grupo religioso? O Islã, mas volto a repetir, na sua ala radical, que hoje seria aí, por exemplo, o Estado Islâmico, porque existem muçulmanos que não são radicais, como o perfil que vemos aí. Eu me uniria a Karen Armstrong e diria a vocês que nós não devemos ser fundamentalistas, se ser um fundamentalista é ser isso daqui. Pessoas que matam em nome da fé, pessoas que são intolerantes, se ser um fundamentalista é ser isso, nós não devemos sê-lo. Entrando em um outro grande influenciador moral e religioso, que durante muito tempo vem dando discursos sobre o fundamentalismo, o Papa Francisco, no ano de 2014, essa matéria dizia assim:
Papa pede para pessoas não serem fundamentalistas. E volto a repetir, eu repetiria essas palavras do Papa Francisco, se ser um fundamentalista é ser aquilo que acabamos de ver. E me uno a ele dizendo, não sejam fundamentalistas. Porém, no mesmo ano, dando uma entrevista a um site do mundo espanhol, chamado La Vanguardia, perguntaram ao Papa Francisco qual a sua opinião sobre o fundamentalismo. E agora preste bastante atenção nas entrelinhas da resposta que ele deu. Um grupo fundamentalista, ainda que não mate, mesmo que não golpeie a ninguém, é violento. A estrutura mental do fundamentalismo é violência em nome de Deus. Agora, a coisa abriu um leque muito maior. Porque agora você não precisa matar, você não precisa perseguir, você não precisa ser intolerante para ser considerado um fundamentalista. Nas conclusões dele, basta que você tenha uma estrutura mental específica para que você seja rotulado como um fundamentalista. E a pergunta é a seguinte: que estrutura mental seria essa? Nós vamos descobrir. E a última entrevista que eu busquei, e também no ano de 2014, falando ao Conselho da União Europeia, aos líderes da União Europeia, o texto diz assim: Papa diz que fundamentalistas são o quê? Inimigos de Deus. Aqui agora nós temos uma guerra declarada. Em outras palavras, os fundamentalistas devem ser combatidos, perseguidos e até de certa forma erradicados da sociedade. Mas a pergunta segue: que grupo seria esse? Já que nós não precisamos mais bater, matar, perseguir e etc., qual seria a estrutura mental de um suposto fundamentalista religioso? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante entendermos que o termo fundamentalismo foi usado pela primeira vez no século XIX, final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos da América. Ah, mas quem foi chamado de fundamentalista nessa ocasião? Um grupo de cristãos protestantes das igrejas batistas, metodista, luterana, presbiteriana, episcopais, ou seja, as igrejas reformadas do protestantismo europeu e norte-americano. Esse grupo de teólogos, preocupados com a invasão do secularismo dentro das suas igrejas, decidiram se reunir e escrever uma série de 12 livros defendendo as doutrinas fundamentais do protestantismo. Aqui você vê 4, porque já é a publicação mais contemporânea. Mas esses livros podem ser lidos até os dias de hoje. E agora, me responda. Já que esse grupo de teólogos protestantes defendiam as doutrinas fundamentais do protestantismo reformado, eles foram chamados, obviamente, do quê? Fundamentalistas, porque defendiam as doutrinas fundamentais. Então, no primeiro momento, o fundamentalismo não tem nada a ver com matar, perseguir, ser intolerante. Não, tem a ver com a crença, a defesa da doutrina teológica bíblica reformada na sua essência mais pura. Pergunto para quem é adventista: nós cremos em todas elas? Não. E eu não tenho tempo para citar aqui para vocês quais as doutrinas reformadas, por exemplo, que nós não cremos. Mas eu vou citar 4, que basta você crer em algumas delas para que você seja considerado um fundamentalista. Se segura aí no banco e se prepare, porque agora nós vamos fazer um autodiagnóstico. Você vai descobrir se você é ou não um fundamentalista religioso. Vamos lá? Primeira doutrina é a seguinte: todos os cristãos que acreditam que o mundo foi criado em 6 dias literais de 24 horas, que houve um jardim do Éden literal, com um Adão e uma Eva literais, que houve uma árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal literais, e que além disso uma serpente falou literalmente com Eva. Todos os cristãos que acreditam na literalidade desse relato são fundamentalistas? Pergunto, quem acredita nisso aqui dentro hoje, diga amém. Amém, eu também acredito. Segunda, todos os cristãos que acreditam na leitura literal desse livro. Se você acredita, por exemplo, que quando a Bíblia diz que Matusalém viveu 969 anos, que isso é literal,
Se você acredita que quando a Bíblia fala de gigantes que habitavam em Canaã, que isso é literal, que Deus abriu o Mar Vermelho, literalmente falando, e que não foi um fenômeno natural, como alguns estudiosos hoje tentam explicar, todos os cristãos, que com exceção dos textos bíblicos, proféticos, parabólicos, alegóricos e poéticos, acreditam na leitura literal da Bíblia, são fundamentalistas, segundo as concepções modernas. Pergunto, quem acredita nisso aqui dentro hoje, diga amém. Amém, eu também acredito. Terceira doutrina, todos os cristãos que acreditam na segunda vinda de Cristo literal, que um dia o céu se abrirá literalmente e que nós veremos anjos literais tocando trombetas literais nas nuvens dos céus e que finalmente todo olho verá Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Todos que acreditam nisso aqui dentro hoje digam amém. E eu já estou começando a ficar com medo de vocês. Ninguém vai se explodir aqui dentro, não? Não? Está cheio de intolerante aqui dentro hoje da igreja. Última doutrina. Todos os cristãos que acreditam na historicidade das profecias, se você acredita que a profecia começa a se cumprir na época do profeta, por exemplo, Daniel, Babilônia, e que as profecias vão se cumprindo paulatinamente, até que todas elas convergem para um único evento, que é a vinda de Jesus. Quem acredita nisso aqui hoje, diga amém. Portanto, queridos, sejam bem-vindos ao grupo de fundamentalistas, extremistas, radicais e intolerantes do século XXI. São vocês. Propositalmente, eu pulei o texto da Karen Armstrong. Logo abaixo do radical islâmico, ela vai agora citar um outro grupo religioso a quem ela considera como fundamentalista. E ela diz assim, que os cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Ou seja, se você crê na literalidade de Gênesis 1, 2 e 3, você é comparado a um radical islâmico que explodiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América, por exemplo. E na página 139, ela ainda conclui dizendo o seguinte: conferir ao Gênesis respeitabilidade científica seria um empenho inútil, pois como um mito, a história bíblica da criação não constitui um relato histórico da vida. Você entendeu o que essa católica liberal está dizendo aí? A Karen Armstrong é uma cristã, ela não é uma mundana, ela é uma cristã, só que ela é uma cristã liberal. E aqui na Europa e na América também está cheio de cristãos liberais. Os cristãos liberais normalmente rejeitam o sobrenatural da Bíblia Sagrada, e ela é uma delas. Portanto, na conclusão dela, quem acredita em Adão e Eva, quem acredita no Jardim do Éden literal, está simplesmente regredindo a uma época onde os seres humanos não tinham a capacidade intelectual de explicar o mundo de forma racional. Ou seja, como eles eram incapazes, cientificamente falando, inventavam histórias mitológicas para explicar as situações da vida. Se você está achando que eu estou exagerando aqui no que eu estou apresentando, eu quero agora que você assista um vídeo. Esse vídeo, antes de transmiti-lo, foi uma situação que aconteceu aqui na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Provavelmente alguns aqui já tenham assistido. Um pastor adventista foi convidado para um programa de auditório em Londres. O âncora do programa pergunta ao pastor adventista assim: pastor adventista do sétimo dia, o que você acredita sobre a segunda vinda de Jesus? E o pastor dá o seu posicionamento, que é a nossa crença sobre a vinda de Cristo, com muita dificuldade. Logo em seguida, um bispo anglicano liberal se posiciona sobre o que cremos a respeito da vinda de Jesus, e eu queria que você observasse as palavras desse bispo de forma especial. Pode colocar o vídeo para a gente, por gentileza. From the Seventh-day Adventists, you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take
those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky There'll be will... the sign, there'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. Listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon. I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a 1,000-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists. It's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who I'm the way, the truth. I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement. Absolute rubbish. Tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And this is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Pastor from Seventh-day Advent. Uau! Eu vejo esse vídeo e eu me pergunto, para que nós estamos nos preparando? Para sermos aplaudidos ou para sermos escarnecidos por essa sociedade? Além disso, uma outra pergunta importante para fazermos, por quê? Por que razão um cristão hoje que quer viver a essência mais pura do cristianismo, por que um cristão hoje, por defender a verdade mais básica da mensagem bíblica, que é a verdade que ninguém pode ser salvo senão através de Cristo, porque um cristão, por querer viver isso hoje, é acusado por outro cristão de ser um fundamentalista religioso? Por que os cristãos hoje, que querem viver uma vida de oração um pouco mais próxima de Deus, por que as pessoas hoje que querem adotar realmente os princípios bíblicos e aplicá-los na sua vida, literalmente falando, são considerados por cristãos liberais e, obviamente, pelos mundanos de fundamentalistas e extremistas? Como chegamos a essa condição caótica do cristianismo contemporâneo? Como foi que chegamos a essa situação onde o continente, a Europa, que enviou missionários para o mundo inteiro, homens de Deus, homens que dá orgulho de você ler a biografia deles, como John Knox, Lutero, Zwingli, George Whitefield, Jonathan Edwards, David Livingstone e por aí vai.
Como a Europa chegou hoje, por exemplo, a uma situação onde o cristianismo está em ruína, em bancarrota, em declínio. O que tem nos levado a números tão baixos de crescimento de igreja? E quando há igrejas que crescem, por que as igrejas estão adotando, por exemplo, o secularismo? Filosofias mundanas para agradar a juventude na igreja. Isso também não tem resolvido o problema do declínio do cristianismo. Como chegamos a uma situação drástica como essa? E a resposta que eu tenho para dar a você, ela está baseada em alguns estudos históricos e sociológicos, onde eles caracterizam a nossa sociedade atual como uma sociedade pós-moderna. E eu não tenho tempo para me aprofundar nisso aqui, senão nós teríamos que atravessar o horário, mas a pós-modernidade, para você entendê-la, é preciso, em primeiro lugar, entender o que vinha antes dela, ou seja, a modernidade. E o homem moderno, diferente do pós-moderno, acreditava em instituições, não exatamente religiosas. O homem moderno, ele acreditou no avanço da ciência. O homem esperava que a ciência ela alcançasse patamares tão elevados que o homem agora teria melhoria de qualidade de vida, melhores carros, melhores casas, melhores hospitais, viveria mais e etc. E então Nietzsche, o filósofo da pós-modernidade, falando do progresso do homem moderno, chegou ao ponto de descrevê-lo como super-homem. Aqui em alemão, o Übermensch. Super-homem porque o homem agora atingiu um grau tão elevado de independência que ele já não precisaria mais de Deus. E então, Marx tira Deus da história, Freud tira Deus do inconsciente dos seres humanos, e Darwin tira Deus da natureza, e a conclusão que Nietzsche chega é a seguinte: Deus está morto, o homem não precisa mais de Deus. Passaram-se algumas décadas. No século XX, o pensamento moderno agora entra em colapso. Colapso porque o avanço científico produz as bombas mais destrutivas já produzidas na história da humanidade. Falando só da perseguição na União Soviética, o comunismo soviético, cerca de 100 milhões de pessoas morreram em 40 anos, mais ou menos. Sabe o que isso significa? Mais pessoas morreram em 40 anos do que durante toda a Idade Média com as perseguições religiosas aqui na Europa. Portanto, o pensamento moderno entrou em colapso. Entrou tanto em colapso que os estudiosos definem a pós-modernidade agora da seguinte maneira. Atenção! O que seria a pós-modernidade? Na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, e o que nos interessa aqui é a religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em colapso. O que ele está dizendo? A pós-modernidade vive uma crise de identidade em todas as áreas da vida. Sexual, gênero, e ali ele cita outras ainda, etnia, étnica, religiosa e por aí vai. Um sociólogo muito famoso que morreu há 2 anos, sociólogo contemporâneo, chamado Zygmunt Bauman, não sei quantos o conhecem, ele caracterizou a pós-modernidade com uma palavra muito significativa para nós cristãos. E ele dizia assim: nós vivemos na época da modernidade líquida. E por que a liquidez? Eu costumo dizer que nós temos também hoje um cristianismo líquido, e me permita aqui dizer um adventismo líquido também. E o que é a liquidez? É a falta de sólidos, a falta de absolutos. O líquido, ele se amolda de acordo com o recipiente onde ele está. Ele é adaptável. E o cristianismo hoje ele tem sido adaptável à cultura contemporânea. E por isso nós vivemos em uma época de cristianismo líquido. Estamos perdendo a nossa identidade. As identidades religiosas estão entrando em colapso. Um exemplo. Aqui em Portugal tem a Igreja Assembleia de Deus? Tem? Ok, é uma igreja inclusive que teve origem lá no Brasil. E há uns 20 anos atrás, eu me recordo que um irmão
da Assembleia de Deus nem precisava abrir a sua boca para saber que ele era da Assembleia de Deus, porque a sua forma de se vestir, o seu estilo de vida, o seu comportamento diante da sociedade era diferente de todo o restante. Hoje, os cristãos estão tão mesclados com o mundo que às vezes até abrindo a nossa boca para dizer que somos cristãos, as pessoas têm duvidado da nossa profissão religiosa. E aí então, eu quero me deter aqui com vocês, porque a pós-modernidade é muito ampla, eu não tenho tempo de entrar em cada uma dessas escolas aqui, o pluralismo, o relativismo, o humanismo, o sincretismo, o existencialismo, o ecumenismo e muitos outros ismos, mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nos dois primeiros aqui, principalmente o relativismo. Mas vamos lá, o que seria o pluralismo? Como diz a própria palavra, os pluralistas acreditam na existência de várias verdades, não apenas uma. São várias verdades sobre psicologia, sobre filosofia, sobre política e sobre história, que é a minha área. Por exemplo, quando nós estudamos sobre a história do Brasil, nós aprendemos na faculdade, na universidade, que existem no mínimo 3 verdades sobre a história do Brasil. A verdade do português, porque nós fomos colonizados por vocês, a verdade do negro africano e a verdade do indígena, o nativo que morava lá. E eles têm razão. De fato, no ambiente acadêmico, o pluralismo deve ser respeitado dentro da academia, muito embora isso não seja seguido à risca, tá? Mas o pluralismo deve ser uma realidade respeitada dentro das universidades. Sabe qual é o problema? Antes de citar o problema, eu cito mais um exemplo para você compreender como a ideia do pluralismo faz sentido, pelo menos em algumas áreas. Essa famosa parábola indiana conta o caso de um imperador indiano que chamou 6 cegos para tatearem um elefante. Cada um deles começaram a tatear uma parte do elefante. Depois de algum tempo, o imperador chamou os cegos para voltarem e começou a perguntar a eles o seguinte: para o que tateou o elefante aqui na sua cauda, ele disse assim, com o que um elefante se parece? E as conclusões do cego que tateou a cauda foi assim: olha, um elefante, ele tem um cabo bastante comprido e ao final tem uma penugem ali parecendo com uma vassoura. Portanto, um elefante se parece com uma vassoura. Aí ele vai para o segundo e ele pergunta assim, olha, com que se parece um elefante? E aquele que estava pegando ali nas patas diz assim, ora, esse cego aí não sabe de nada. Na verdade, um elefante se parece com uma grande coluna, porque ele tem assim uma parte bastante espessa e larga e comprida, parecido com uma coluna. Ou seja, entender a moral da coisa, né? Eu não preciso contar de todos eles aqui. Ou seja, os pluralistas dizem assim, a verdade depende da sua perspectiva, depende da sua maneira de ver as coisas. Porém, entretanto, todavia, o grande problema do pluralismo é quando ele é aplicado dentro do ambiente religioso. E aí agora, Buda é a verdade, Maria é a verdade, Maomé é a verdade, Krishna também é a verdade, e Jesus Cristo é também uma verdade entre todas as outras. Além disso, não importa o caminho onde você siga, porque no final das contas, todos os caminhos te levarão ao mesmo Deus. Já ouviram as pessoas dizerem isso? Já ouviram pessoas dizendo assim, olha, não importa exatamente o que você acredita, porque a placa da igreja não salva. Se fala isso aqui? Lá no Brasil fala-se muito isso, que a placa da igreja não salva. Sabe o que é isso? Fruto do pluralismo religioso. Nós pegamos as nossas doutrinas e crenças e diluímos essas crenças no meio de um monte de outras coisas, a ponto de formarmos o que eu chamo de personalização do nosso cristianismo. Talvez aqui dentro hoje, embora quase todos sejamos batizados na igreja adventista, mas se fôssemos adotar o que cada um de nós cremos, nós teríamos pelo menos umas 20 igrejas diferentes aqui dentro. Porque tem alguns que são adventistas, mas dizem que não creem em Ellen White. São adventistas, mas dizem que não aceitam a mensagem de saúde. São adventistas, mas rejeitam a interpretação de Apocalipse 13, de que o papado e os Estados Unidos da América são a besta. Ou seja, é a personalização da fé.
Isso é fruto do pluralismo religioso. Ou seja, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Sabe o que eu quero aqui mostrar para vocês? Uma frase muito interessante de um jornalista e advogado norte-americano chamado Ben Shapiro. Ele diz aqui o seguinte: não existe a sua verdade, presta atenção. Existe a verdade e a sua opinião. Entenderam? Não existe a sua verdade, existe a verdade e a sua opinião. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Então vamos lá, olha lá. Um padre dominicano católico chamado Claude Refré, francês, disse o seguinte, falando sobre o pluralismo: não se deve ver Jesus como fundador de uma religião, mas como um caminho para se chegar a Deus. Vocês concordam com isso? Eu não estou ouvindo, concordam com isso? O que está errado nessa frase? Jesus é um caminho? Não, Jesus é o quê? O caminho, artigo definido e singular, mostrando que não existe nenhuma outra forma de entrarmos no céu, senão através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porém, vamos lá, continuemos. É possível falar em um cristianismo e haver uma abertura para discussão entre outras religiões? Afinal, se o cristianismo pode dialogar com diferentes religiões, é porque ele entende as suas próprias limitações. Quem sabe, olha que blasfêmia, o pluralismo não seja um desejo secreto de Deus. Nós somos acostumados a uma lógica de verdadeiro e falso. Não conseguimos ver a possibilidade de haver uma verdade e outra, e outra, e outra. Dalai Lama, por sua vez, esse não é cristão, mas também tem adotado muito dessas... E por sinal, abrindo um breve parênteses aqui, o cristianismo hoje está sendo invadido por muitas filosofias orientais de religião. É o que nós chamamos de nova era. Igrejas com filosofia emergente estão adotando muitas dessas visões da nova era, de religiões orientais, e os cristãos estão encantadíssimos com esse tipo de coisas. Porém, veja se você consegue, assim, coadunar a sua fé com esse tipo de pensamento. Cada religião conta com a própria filosofia, e há tanto similaridades quanto diferenças entre as várias tradições. Até aí tudo bem. Porém, o que importa é aquilo que é adequado a uma pessoa em particular. Cada pessoa sente que sua forma de prática religiosa é a melhor. Eu mesmo sinto que o budismo é melhor para mim, mas isso não significa que o budismo seja melhor para todas as pessoas. Em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, não importa esse negócio de verdade absoluta, o que importa é você buscar o lugar onde você se sinta bem. É isso que a Bíblia ensina? Não. Eu queria me aprofundar mais um pouquinho nisso, mas eu vou lançar algumas coisas. Nós teremos a semana toda abordando esse tipo de coisas, mas do pluralismo, por enquanto é isso. Sobre o relativismo, e aqui eu vou terminar a mensagem falando sobre ele. O relativista, muito parecido com o pluralista, é aquela filosofia que diz assim: não existe verdade absoluta. A verdade é relativa. Não existe certo e errado. Essa história de santo e profano é uma história atrasada de conservadores ali, fanáticos e tradicionalistas, e de um Deus antiquado do Antigo Testamento, que já não cabe no nosso mundo contemporâneo. Isso é o relativismo. Não existe certo e errado, bem e mal. Lá no Brasil, os jovens falam muito assim, quando a gente dá orientações, princípios bíblicos da Igreja Adventista para eles, eles chegam para a gente e dizem assim: ah, não tem nada a ver. Aqui fala-se isso também? Não tem nada a ver? Use essa expressão aqui ou não? Lá fala-se muito. Então, a teologia do nada a ver, ela é extremamente influenciada pela visão relativista do mundo contemporâneo. E sabe, queridos, e agora eu quero que você atente muito ao que eu vou lhes mostrar. A forma mais brutal e assustadora, e eu diria diabólica, da aplicação do relativismo na nossa sociedade contemporânea
é o que costumeiramente tem se chamado de ideologia de gênero. Lá no Brasil, a revista Veja é a revista assim, mais conhecida lá no país. E eles fizeram uma matéria em 2016 com o seguinte título: Sexo. Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida e você não tem nada com isso. Dentro da matéria, eles mostravam o seguinte, que quando um jovem ou um adulto vai se inscrever no Facebook, lá no Brasil, existem 17 opções de gênero para ele escolher. Nos Estados Unidos, como eles sempre estão muito mais à frente do que a gente lá no Brasil, são 50 opções de gênero. E se você não se encaixa em nenhuma das 50, ainda tem um campo escrito outros para você dizer o que você gostaria de ser. Sabe o que isso me leva a concluir? Que o relativismo chegou a um estado tão bruto, tão perturbador na nossa sociedade, que até verdades biológicas começaram a ser rejeitadas. Ou seja, não basta mais um homem nascer com uma genitália masculina ou uma menina nascer com uma genitália feminina para definir o que ela é. Ela pode escolher o que ela quer ser, como dizem alguns, eu nasci em um corpo de homem, mas eu me sinto uma lésbica, um homossexual, um transexual, um bissexual, um transgênero. São tantos os gêneros que hoje já nem dá para a gente numerar. Detalhe, e eu preciso dizer isso, nós não temos preconceitos com homossexuais. Um homossexual, ele não é pior do que nenhum outro pecador de dentro da igreja. O problema da homossexualidade é quando ela é praticada. Mas se a pessoa tem inclinações à homossexualidade, mas resiste a ela, ela deve ser recebida como um membro da igreja, como qualquer outro que está aqui. O problema é praticar. Eu vejo cristãos hoje que fazem, nossa, um estardalhaço. Lá no Brasil, por exemplo, tiveram líderes religiosos de outras igrejas, que as novelas da rede... Aqui tem Globo também, né? É que, para tristeza de vocês, tem Globo aqui, infelizmente. E lá no Brasil, as novelas da Globo começaram a promover esse tipo de ideologia. E aí vários pastores lá começaram a fazer boicotes. Não assistam por isso, aquilo e tal, como se a homossexualidade praticada fosse pior do que um monte de outras porcarias que tem na novela. A novela tem adultério, a novela tem mentira, a novela incentiva os jovens a praticar sexo antes do casamento, mas por causa disso não tem problema, o problema é só a homossexualidade, entendeu? Então, não interpretem equivocadamente as coisas. Fechado parênteses, voltemos aqui. Relativismo. E agora vamos entrar no contexto religioso, que é o que nos interessa. Qual é o problema desse tipo de pensamento adentrando no contexto religioso? Vamos lá. Essa daqui é uma atriz muito famosa lá no Brasil, da Rede Globo. Se chama Tayla Ayala. Há 2 anos, ela se batizou em uma igreja evangélica lá no país. E aí perguntaram a ela o seguinte: você vai continuar frequentando os carnavais do Rio de Janeiro? Porque os atores da Rede Globo, lá no Brasil, eles sempre desfilam nas escolas de samba lá do Rio. E aí, depois dela se batizar, perguntaram para ela, olha, você vai seguir frequentando? E vejam só o que ela falou. Ela disse assim: claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas, porque o Cristo que a Bíblia ensina não tem nada contra isso, correto? O Cristo que o quê? Eu acredito. Está vendo aí o humanismo, o antropocentrismo? Não importa o que diz a Bíblia, importa o que eu quero que esse Cristo vire para mim. Se eu gosto de rock, o meu Cristo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Se eu gosto, por exemplo, de mentir, o meu Cristo, ele vai aceitar-me do jeito que eu sou, e eu vou continuar assim para sempre. É isso que ela está dizendo ali em outras palavras. Me entendam. Eu não estou aqui, queridos, fazendo um alarde, uma acusação de... enfim, não é esse o meu objetivo. Eu acredito sim no poder de um Deus que, através do Espírito Santo, pode transformar pecadores para viver de acordo com a lei do céu. Mas o que eu não acredito é em pecadores que querem mudar o Espírito Santo para adaptarem-se ao seu estilo de vida, entendeu? É isso que eu não acredito.
E eu estou aqui expondo porque essas pessoas se expõem lá no Brasil. E então ela completa dizendo: o Cristo que eu acredito não tem nada com isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Um segundo e último caso é o dessa modelo também evangélica. Ela participou de uma série de entretenimentos lá no Brasil que são no mínimo questionáveis para uma evangélica, até que ela foi convidada para posar nua na Playboy, uma evangélica. E ela posou. E agora vejam o que ela diz sobre essa experiência. Sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito o quê? É muito relativo o que é certo e errado, mas é isso que a Bíblia diz? O certo e errado são relativos? Lembra do que diz Isaías capítulo 5, verso 20? Ai dos que ao bem chamam mal e dos que ao mal chamam bem. Ou seja, há uma maldição proferida sobre as pessoas que relativizam a sua fé. E ela conclui: concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, novamente o humanismo, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Sabe, eu tenho chegado à seguinte conclusão. O relativismo hoje é uma estratégia velha do diabo. O diabo só apresenta as suas estratégias com rótulo diferente para cada geração. Quer ver a prova disso? Sabiam que Adão e Eva caíram em pecado por causa da filosofia do relativismo? Olha o que Ellen White diz. Livro Educação, páginas 230 a 231. O comer da árvore da ciência do bem e do mal causou a ruína de nossos primeiros pais. E a aceitação da mistura do bem e do mal é hoje a ruína de quem? Homens e mulheres. Ou seja, lá no Éden, já havia um relativismo incipiente. Lógico, seria um anacronismo falarmos em relativismo lá no Éden, não existia essa filosofia. O que o diabo fez hoje? Ele simplesmente sistematizou a estratégia satânica para seduzir e ludibriar a igreja nos últimos dias. E sabe o que mais me assusta? Nós estamos caindo nas tentações ardilosas de Satanás. Sabe por quê? Porque nós já nascemos em uma geração que tem bebido o relativismo, usando um termo alemão quase que como um Zeitgeist, um espírito da época. Não adianta você falar para o peixe que ele está dentro d'água, porque a água é o ambiente do peixe, entendeu? Então nós somos relativistas sem saber que o somos, porque esse é o espírito que predomina na nossa época. Se você volta alguns anos atrás, os anciãos da igreja, as pessoas mais velhas da igreja, eram homens de fé e de convicção. Hoje, tudo está sendo relativizado. E agora eu vou começar a citar alguns casos aqui, não sem antes apresentar para vocês a frase de um grande filósofo do cristianismo, que é o Agostinho de Hipona. Eu admiro os homens que têm a capacidade de sintetizar palavras profundas ou coisas profundas em poucas palavras. E ele disse assim certa vez: se você acredita apenas nas partes que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas em si mesmo. Isso é a personalização da fé. E aí, queridos, como isso se aplica no nosso meio? Agora eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou citar alguns casos aqui que é possível que mexa com alguns, mas que em nome de Jesus você entenda que quem fala não sou eu aqui nessa manhã, mas o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu poderia aqui mencionar, por exemplo, que o relativismo ele tem sido tão pernicioso no nosso meio, que os índices de divórcio dentro da igreja são praticamente os mesmos índices de divórcio fora da igreja. As pessoas hoje estão se separando pelas questões mais banais e triviais que você pode imaginar. Os nossos pastores hoje têm ocupado tanto e tanto tempo para resolver problemas conjugais, relacionamentos que estão pendurados a ponto de serem destruídos, que é assustador o que está acontecendo no nosso meio. O índice de jovens que vão para a cama
com meninos e meninas antes de se casarem dentro da igreja é praticamente o mesmo fora da igreja. E sabe o que me assusta mais? Jovens cometendo pecado, que a Bíblia chama de prostituição e fornicação, estão dirigindo muitas vezes escola sabatina, louvores, e eu não os culpo por isso, porque eles não têm ideia da gravidade que é esse tipo de pecado. Poderia aqui falar, por exemplo, sobre as nossas festas de casamento e aniversário. Oportunidades que os cristãos teriam. Eu, por exemplo, venho de uma família que não é cristã. Minha família não é cristã. E festas de aniversário e casamento são ocasiões que deveriam ser utilizadas como um púlpito para honrar o nome de Deus e exibir para as pessoas a nossa fé, se tornaram agora um palco para exibição de toda a nossa hipocrisia. As roupas que temos usado lá. Eu conheço pastores que até têm se recusado a fazer, oficiar cerimônias de casamento, porque a maneira como as pessoas se vestem fica até difícil de aceitar que entre na igreja dessa forma. Relativização da nossa fé. Poderia falar aqui do nosso sábado. Olha, queridos, como se guardava o sábado de forma santa há alguns anos atrás. Eu vejo aqui muitos homens e mulheres de cabeça branca, e eu sei que há alguns anos, por exemplo, tinha-se tanto zelo pela guarda do sábado, que até a louça se evitava a lavar nesse dia. Eu não sei se lembram disso, há alguns anos era assim. Hoje as pessoas pensam que isso é radical, é fanatismo. Sabia que Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, é quem dá a recomendação de evitar-se a lavar louça no dia de sábado? É lógico que eu estou apenas aqui fazendo uma menção de uma coisa pequena. E é normal as pessoas chegarem para mim e dizerem assim, mas irmão, isso é uma coisa ínfima. Eu queria ter tempo para explicar mais para vocês aqui, como os detalhes da nossa caminhada cristã são fundamentais para as coisas maiores que um dia Deus vai pedir de nós. São marcos de fé e de princípio que Deus coloca na minha vida. Vou citar um pequeno exemplo aqui para você. O meu pastor, ele não consegue colocar nada em cima da Bíblia. Toda vez que ele pega a Bíblia tem que estar acima de todas as outras coisas. Eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, mas ele aprendeu isso do pai dele. Ah, Deus manda fazer isso? Não. Mas é um princípio que ele aprendeu do pai, para entender que a Bíblia é um livro o quê? Sagrado. Então são marcos de fé que Deus permite que se desenvolvam na nossa vida, para a gente entender o limite entre o santo e o profano. E sabe o que o sábado virou hoje? O sábado já não é mais entendido como um dia santo para a maioria dos adventistas. Virou um feriado. O sábado virou um feriado. Muitos de nós vamos para shopping centers. Muitos, e eu sei que isso tem acontecido, saem da igreja e vão almoçar em restaurantes. E eu tenho chorado por isso, irmãos. Já aconteceu em igrejas de eu pregar e falar isso, a pessoa vira ali à porta, eu louvo a Deus por isso, quando acontece isso. E a pessoa vira ali, apertar minha mão, dizendo, irmão Jefferson, obrigado por mencionar esse tipo de coisas, porque eu, todos os sábados, saía do culto e ia almoçar em restaurante. E no fundo, eu sabia que estava errada. Mas sabe, quando a gente vai ali achando que não tem problema, até que Deus usa uma pessoa e fala, e ela foi lá e me agradeceu e disse que ia mudar esse comportamento na vida dela. Eu poderia aqui falar de uma outra realidade, que eu não sei como é aqui na Europa, mas lá nos Estados Unidos, a fidelidade nos dízimos e ofertas, lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, perdão, tem sido assim algo assustador. Os adventistas que se dizem guardadores da lei, lá no nosso país, cerca de 30% apenas são fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. Além disso, diminui ainda mais drasticamente o número daqueles que fazem pacto com o Senhor. E sabe, eu quero dizer algo para vocês. Se tem alguém que pode falar sobre esse assunto aqui com autoridade, sou eu. Porque eu sou missionário. Eu viajo pregando para todos os lados, como já foi dito aqui para vocês. Mas eu não sou pago pela igreja adventista. Ah, mas então como que você vive, irmão? Eu vivo pela fé. Tem pessoas que me ajudam voluntariamente para me manter nesse ministério. E mesmo assim, e digo isso para a honra e glória de Deus,
tanto a minha esposa como eu, nós somos dizimistas fiéis e temos pacto de devolver 10% das nossas rendas de oferta para ajudar a igreja do Senhor. Porque nós entendemos que essa igreja é de Deus e ela precisa dos nossos recursos para terminar essa obra nessa época em nome do Senhor Jesus. Relativismo. Tem pessoas que não são fiéis e até acham ruim quando são afastadas de algum cargo da igreja, porque não são fiéis nessa área da vida também. Poderia falar aqui da alimentação, e por aí vai, queridos. Olha, são tantos e tantos assuntos. A área dos entretenimentos, jovens que hoje se deleitam assistindo Felipe Neto, Kéfera e Vingadores e por aí vai, como se essas coisas tivessem algo para acrescentar, e quando vem alguém para dar a orientação, os jovens dizem, isso não tem nada a ver. Onde eu quero chegar com essa mensagem? Sabe, queridos, quando eu vejo a situação contemporânea da igreja, a única esperança que está enraizada no meu coração é entender que há um Deus nos céus, que Ele não abandonou e nunca abandonará a sua igreja aqui na terra. E sabe qual é a convicção que eu tenho disso? Há 1900 anos atrás, esse Deus previu na Bíblia Sagrada qual seria a condição da sua igreja na época que nós vivemos. Ele só não chamou essa igreja de pós-moderna, mas ele chamou do quê? Laodiceia. E ele tampouco disse que o problema da igreja seria o relativismo, mas ele disse que o nosso problema seria o quê? A mornidão. Mas é a mesma coisa. Talvez se João fosse escrever o Apocalipse hoje, ao invés de usar Laodiceia, ele usaria pós-moderna. E ao invés de dizer que o nosso problema seria a mornidão, ele diria relativista. Mas sabe o que me alegra o coração? É saber que apesar de nós vivermos a nossa vida dividida entre o certo e errado, o bem e o mal, o santo e o profano, quando eu leio essa carta de amor, eu vejo Jesus Cristo batendo, dando golpes como um cavaleiro no seu coração, pedindo para entrar e para você substituir os relativismos desse mundo pelos absolutos de Deus na sua vida. Ele está batendo aqui no seu coração nessa noite, nessa manhã, e eu tenho certeza disso. Eu quero, antes de terminar, dizer duas coisas para vocês. Primeiro, embora o diabo esteja fazendo de tudo para neutralizar o papel da igreja adventista e a missão da igreja cristã na época que vivemos, a Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, amém? E Ellen White viu da mesma maneira, dizendo assim, que a igreja, embora pareça prestes a cair, ela não cairá. Sabe por quê? Porque quem está ao leme dessa igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, o que eu quero dizer para vocês? Que há alguns anos, quem vos fala aqui, foi um perseguidor da igreja adventista. Durante 10 anos da minha vida, dos meus 16 anos até os 26 anos, eu era católico e eu saí do catolicismo romano, eu era coroinha da igreja católica e entrei em um movimento dissidente da igreja adventista do sétimo dia. Eu não cria na Trindade. Eu dizia para as pessoas saírem da igreja adventista porque a igreja tinha virado Babilônia. Eu me tornei um dos líderes desse movimento lá no Brasil. Batizava pessoas, oficiava casamentos, cuidava de uma igreja, como se fosse pastor de uma igreja desse movimento, durante 10 anos da minha vida. Eu nunca me vi fora de lá. Até que no ano de 2013, a minha esposa, eu nunca me esqueci dessa cena. Nós estávamos no nosso quarto, minha esposa estava ali agachada, mexendo em algumas coisas, e ela aceitou ir para um lugar, era uma escola missionária, que mudaria radicalmente a nossa vida. Mas o processo pelo qual nós passamos, foi um processo assim, extremamente doloroso,
Porque o lugar para onde nós fomos, queridos, eu nunca imaginei que um dia eu passaria por um lugar daquele. Sabe onde Deus nos levou? Você quer saber para onde Deus nos levou? Eu vou mostrar uma foto para vocês, mas não vai ser hoje, vai ser amanhã. E aí você precisa vir amanhã para eu continuar essa história. Deus, Ele bateu na porta do meu coração e do coração da minha esposa. E Ele chegou ao ponto de ser tão radical, que Ele nos levou para passar pela experiência mais profunda da nossa vida. E é isso que eu quero propor para você aqui hoje. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. E essa mensagem musical, ela fala sobre o desejo de Cristo e a oração que cada um de nós devemos proferir para que Jesus habite em nós. Ou melhor, habite em mim. E eu sei que ao longo dessa mensagem, o Espírito Santo provavelmente falou ao seu coração, trazendo na sua mente situações na sua vida que você sabe que o tem separado de Deus. Talvez com alguns Deus tenha falado na área sexual, talvez com outros foi na área do relacionamento conjugal. É possível que com alguns ainda Deus tenha falado no sentido dos entretenimentos, dizendo para você: filho, abandona isso. Eu quero renovar a sua vida. Eu quero entrar no seu coração, eu quero habitar em você. E a oportunidade que eu quero dar para você aqui nessa manhã é de você tomar uma decisão diante de Deus. Eu não sei o que o tem separado do Senhor para viver essa experiência absoluta com Ele. Mas eu quero convidar, enquanto eles cantarão, para vir aqui à frente todos aqueles que têm algo para apresentar ao Senhor nessa manhã. E você não vai apresentar o seu melhor. Hoje você vai vir aqui nesse altar para apresentar o que você tem de pior diante de Deus. Só você e Ele nesse momento. Você vai rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso corrigir isso da minha vida. Eu sei que isso tem impedido com que eu tenha uma comunhão mais profunda contigo, Senhor. Mas eu não tenho forças. Mas eu estou aqui porque eu quero pedir o teu poder, para que a vitória de Cristo seja minha vitória nessa manhã. E que assim como eles cantarão, que o seu desejo e a sua oração seja que Jesus habite na sua vida, em nome de Jesus. Se a sua resposta é essa ao Senhor, enquanto eles cantam, venham aqui à frente.
Querido Pai, nesta manhã, a nossa oração é um pouco diferente, Senhor. Nós não estamos aqui apresentando a Ti o que temos de melhor. Aos céus estão subindo nesse momento confissões, orações que talvez nos provocam vergonha, Senhor. Porque quando eu olho para dentro do meu coração, eu vejo ainda quão pecador eu sou. Eu vejo quantas coisas me têm separado do Senhor. E aqueles que estão aqui, possivelmente tenham o mesmo sentimento. Mas eu me recordo que a mensageira do Senhor disse que a maior eloquência em uma oração não são as nossas palavras, mas é a nossa profunda necessidade, Senhor. E aqui nós estamos dizendo a Ti, ó Deus, que nós precisamos da Tua atuação na vida de cada um de nós. Nós somos fracos, Pai. Nós somos pecadores, Senhor. Nós ainda gostamos de muita coisa que esse mundo tem oferecido para nosso deleite. Mas em nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar Te pedir perdão. E que o Teu Espírito Santo rasgue o nosso coração nessa manhã e regenere a vida de cada um de nós, nos transformando e nos dando novos gostos segundo o reino dos céus. Pai, recebe a oração dos Teus filhinhos, escreve a decisão que eles tomaram no livro da vida, e quando o diabo for se colocar no tribunal celestial para acusarem os Teus filhos dos seus pecados, que o Senhor Jesus Cristo levante a sua mão poderosa e manche as páginas do nosso livro com o seu sangue purificador, e que nessa manhã, Pai, o Senhor nos lave dos nossos pecados. Querido Pai, nós confessamos diante de Ti nesse momento, que assim como diz Jó, nós temos bebido o pecado como a água, mas nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor também, que a fonte do pecado na nossa vida seja substituída pela fonte da água da vida, que Jesus sacie a nossa sede, Pai, que Jesus nos alimente com o maná do reino dos céus, e que agora o Senhor nos ajude, para que os relativismos desse mundo caído sejam substituídos pelos absolutos do reino dos céus na nossa vida. Essa é a minha e a nossa oração. Batiza-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.